Eu acho sensacional que é assim, às vezes o aluno começa a fazer redação e ele começa do ponto de vista da cópia. Ultimamente eu tenho deixado a cópia e apenas falo, olha, no comentário, você pode mais. Mas como assim posso mais? A senhora não gostou do meu texto? Eu não falo, não, esse não é seu texto, você copiou. Eu coloco uma mensagem, compro um cartão, falo, olha, tenta usar ideias que sejam mais da sua vivência. Por que você não usa um vocabulário que é realmente seu? E você deixa ali. Geralmente o aluno se move. Ele começa a copiar trechos, mas criar outros. Né? Geralmente os que ele faz tem erro gramatical, o que copia não tem. Então aí você vai graduando com o aluno. Aí você começa, opa, parabéns, agora eu comecei a perceber que você começou a pensar. Tem erro gramatical? Tem, mas você começou a pensar. O aluno, de pouquinho em pouquinho, ele começa a perceber que ele pode mais. E ele não se contenta com a cópia. É um percurso muitíssimo interessante. Ele talvez nesse Enem ainda tire exatamente a mesma nota que ele tirou no passado. Só que agora ele começa a criar um texto próprio. E esse texto próprio, ele se estende não apenas para o texto, mas para a própria vida. Tem pai que dá cada depoimento, assim, falando, professora, meu filho, eu não reconheço mais meu filho depois desse ano. Falando, mas porque nós tiramos ele da cópia, das saídas fáceis de TikTok, né? E mostramos para ele que ele pode pensar, ele pode elaborar sozinho. Todo mundo bateu o sinal, o pessoal saiu, eu acho que não tinha aula, alguma coisa assim, fiquei lá e ficou um colega comigo, só nós dois na sala dos professores. E ele sentou do meu lado assim, falou, Suzana, eu preciso te perguntar uma coisa. E ninguém pode ouvir porque eu tô com vergonha, inclusive, de te perguntar. Eu falei, pois não, pode perguntar. Ele falou assim, eu não entendo porque você é sempre primeiro lugar no Ibope. Eu falei, por quê? Não, é que eu acho você assim tão, como eu posso te dizer, falei, séria? Carrancuda, séria. Eu fosse seu aluno, eu teria medo de você. Eu falei, mas quem falou que eles não têm medo de mim? Né? Aí ele, é verdade que tem 12 anos que você não coloca nenhum aluno para fora? Eu falei, deve ter muito mais. Por que eu colocaria um aluno para fora? O aluno está prestando atenção na minha aula, por que eu colocaria ele para fora, né? O que você faz? Eu falei, olha, eu não sei o que eu faço. Eu te convido a assistir uma aula minha. Vai lá, faz um laboratório, faz anotações, sei lá, alguma coisa. Mas vai ficar chato, eu sou professor deles. Como que eu vou chegar lá e vou assistir uma aula? Fala que você... Professor, eu quero ver esse tema que a senhora vai trabalhar hoje. Inventa uma desculpa, eu simplesmente entro, senta e acabou, faz uma brincadeira, fala, sei lá. Mas é isso. Você não precisa, na sua vida, andar na rua dando aula. Aquele momento que você se coloca como professor, você sabe o que fazer para chegar naquele resultado. E todas nós aqui somos professoras de resultado, viu? Então, assim, eu posso ser uma pessoa calma, que falo pouco, etc. Tenho essa cara de brava, mas quando você sobe no tablado, que você sabe que aquelas pessoas que estão ali confiam em você, precisam de você, e que pontualmente você tem que solucionar um problema delas, você se esforça para isso e põe tudo aquilo que há de melhor. E a nossa grande satisfação é quando isso excede, né? Quando um aluno que já passou, ou seja, a redação já não é mais um objeto de utilidade para ele, ele ainda assim ele continua. Aí o nosso papel como professor de redação extrapolou todas as nossas expectativas. Que era mais ou menos assim, não vou falar dela porque ela já não estava mais, eu acho, mas os meus colegas estavam com o Ibope assim, 9,5, 9,8, 9,7 e o meu estava 5,75. Aí o diretor me chamou, falou, olha professora, a senhora é muito simpática, muito bacana, mas eu gostaria de dizer para a senhora que a senhora ano que vem deveria buscar uma outra escola para dar aula. Nós estamos aqui às vésperas do vestibular, então a gente não vai mudar a senhora. Eu falei, não, tudo bem, eu sei que eu sou muito séria. Era uma época assim, que os professores davam muito assim, tipo, piada, soltar um porco na sala de aula para animar o pessoal, tal. Aula show. Aula show, sabe, aquela coisa toda. Eu falei, não, tudo bem, eu sei que eu sou muito séria, os alunos não gostam muito de mim, não faz mal. Só que eu sempre gostei muito de Clarice Lispector. E eu tinha metido um conto de Clarice Lispector em sala de aula, tinha acabado com a vida dos alunos por causa daquele conto. E no vestibular da UFMT, que tinham 20 questões, marcar X, 12 questões era do conto que eu obriguei meus alunos a lerem, sabe? Foi quando, inclusive, fui convidada para dar aula no Master e tudo mais. E quando chegou o final do ano, eu falei, então, pro
dono da escola, né, que eu estava com 5,75 de Ibope, eu falei, então o senhor pode fazer a minhas contas, minha demissão, como a gente já conversou. Não, professora, aquela nossa conversa lá foi antes, porque agora a senhora virou referência de literatura, né? Eu falei, não, eu posso ter virado referência do que for, aqui eu não dou mais aula. Porque é muito simples, há um mês atrás eu não servia mais para a escola, e agora eu sirvo para a escola? Então não quero. E realmente saí da escola, né? Eu sou uma escorpiana, né? Então, italiana, escorpiana e temperamental. Eu tenho até uma camiseta, né? Italiana, escorpiana e temperamental. E não dei mais aula na escola. Porque as escolas, com essa história de Ibope, às vezes o que acontece? Hoje, eu acho que os alunos são mais criteriosos. Hoje também você acho. Tem uma juventude que ela sabe quem vai dar aula e quem quer dar aula, né? Mas no passado não era bem assim. Realmente, a Suzana séria, que queria dar aula teoricamente, ela tinha muita teoria de literatura, não fazia sucesso. Começou a fazer sucesso quando o aluno começou a ter sucesso com a aula dela na UFMT, né? Então eu não sei, mas já tem 10 anos que eu não dou aula em escolas. Não sei mais como funciona esse lance de Ibope, mas na época em que eu dava, a coisa era cruel. Eu estava falando aqui agora há pouco, né? Desde 2002. E teve um dos Enems que eu fiquei assim muito constrangida, emocionada e triste. Emocionada para tristeza. Porque quando eu cheguei na sala, era uma sala que estava bem lotada, sabe assim, você vê que bem lotada mesmo, todo mundo, mas você não é Suzana da redação, tal, então queria lá, e foi só eu mesma, podia conversar ainda, lá. E sentada do meu lado e muito perto, porque a sala estava lotada, uma moça assim que aparentava bastante humildade. E lá perguntando das provas, ela virou para mim e falou, moça, o que é para fazer aqui nessas linhas? Não falou com concordância. Falou, o que é para fazer aqui nessas linhas, né? E eu falei... Aí eu levantei a mão, chamei a fiscal, né? E falei, olha, eu acho que ela tá com alguma dificuldade. E aí a moça perguntou pra fiscal, o que é para eu fazer nessas linhas, sabe? Gente, eu fiquei transtornada na hora da prova, sabe? Assim, a vontade que dá é de parar tudo. Falar, gente, parou, né? Então, quando algum aluno meu reclama, eu tô cansado. Nossa. Eu tô, sabe? Eu não aguento mais isso. Eu falo, gente, escuta, nesse exato momento tem uma moça lá no centro de Cuiabá, gostaria de ter chances, né? Então a gente pensa nisso mesmo. A gente pensa no aluno que foi bem sucedido, porque teve todos os mecanismos, e naqueles que nem imaginam o que é para fazer naquelas linhas que estão ali. Não tem noção. Em branco, que ela nem imagina o que tem que ser feito ali. E eu vou fazer uma palestra, porque eu falo assim, a prova de redação é diferente do segundo dia que não tem redação para o primeiro. Primeiro dia é uma coisa que tem que parecer pessoa chique. Pessoa chique, quando vai viajar para o exterior, chega 3 horas de antecedência no aeroporto, faz selfie, esfrega na nossa cara que a gente não viaja pro exterior, tal, porque a gente é pobre mesmo, etc, tal, fica lá fazendo tal. Dia do Enem, você não pode fazer gracinha, chega lá faltando 10 minutos pra prova. Você tem que chegar com 1 hora de antecedência, pelo menos. Fica dentro do carro do pai, da mãe, lá, tal, mas você tá na porta da escola, né? Pra você entrar na sala já concentrado, sem aquela coisa, meu Deus, eu vou chegar atrasado, eu não tô achando a sala, eu não sei. Então eu já dei todas essas dicas pros alunos. Vai no dia anterior, ver se a tua escola realmente vai acolher o Enem. Porque já teve gente de chegar na porta da escola e ter lá um cartaz, olha, mudou o local. Aí pai e mãe já foi embora, não tem Uber na região, a pessoa não sabe o que fazer da vida, certo? Então já começa umas horas antes da prova de redação, né? Abriu a sala, vai ao banheiro e já entra, se concentra. Não é para dormir, é para se concentrar, né? Porque a hora que a prova chegar, a tua adrenalina já baixou um pouquinho. A segunda adrenalina vem a hora que coloca o caderno na sua frente, tá? Eu sei, porque eu sento sempre no final, e você vê até pelo ombro dos meninos, sabe? Eu faço um grande laboratório ali. Agora eu tenho feito ele digital, então não vejo muito porque tem as abas, mas você sente o clima, né, na sala. E olhou o tema, ok, dá aquela pulsação. Olha os textos de apoio. Marca as palavras mais importantes. Naquele tema que eles tinham que falar, que nós falamos, que nós escrevemos, sobre a manipulação dos dados dos usuários, no tema não aparecia a palavra algoritmo, mas nos textos pareceu demais. De apoio, eram 5, em 3 apareciam a palavra algoritmo.
Então, os textos de apoio já guiavam o aluno. Alguns falaram sobre fake news. O que tem a ver fake news com manipulação de dados? Manipulação de informações, manipulação de fatos. O fato colocado naquele tema era o fato da minha vida, dos meus dados, daquilo que eu acesso, daquilo que eu compro, daquilo que eu... Não é outro tema. E os textos de apoio deixavam isso claro. E os alunos muitas vezes não olham para o texto de apoio. Eles leem, mas leem superficialmente, eles não leem com cuidado, grifando. E eu peço sempre para o aluno não começar a redação imediatamente. Faz umas 15 questõezinhas ali de linguagens ou de humanas. Porque quando pensando, o aluno já começa, quando o aluno já começa, ele aposta ali 40, 50 minutos escrevendo e depois ele pensa, nossa, mas tinha tal recurso argumentativo que eu poderia ter usado. Aí ele vai fazer o quê? Ele fica num dilema. Eu vou abandonar tudo isso que eu já escrevi e vou escrever de novo? E esse escrever de novo vai custar a ele ao menos 6 questões no final da prova. Entende? Então, assim, eu falo, não comece a escrever a redação imediatamente, sabe? Deixa a poeira baixar, deixa o seu cérebro voltar a funcionar, sabe? Senta direitinho, deixa esse oxigênio fluir, né? E depois também, uma dica que eu quero dar para todos. Depois que o aluno passar a redação a limpo, ele ainda tem a chance de fazer revisão gramatical. Ele ainda tem a chance, de novo, faz mais umas 30 questões, depois você volta ao seu texto. Ele ainda tem chance de ver acentuação, ele tem chance de ver vírgula, palavras escritas erroneamente. Ele ainda pode dar uma de professor de redação e corrigir o próprio texto, que dá tempo de fazer isso, né? E aí depois entregar na mão de Deus, seja o que Deus quiser, sem ansiedade. A frase do momento, gente, é a seguinte: fiz o meu melhor. Além disso, é você ser desumano. Fiz o meu melhor. Mais do que isso, nós ficamos doentes. É o seguinte, realmente eles têm que fazer logo no começo. Mas não no começo em que a adrenalina tá alta. Eu acho assim, o máximo que eles vão conseguir fazer de questão, até porque eles querem escrever. Tem um momento, eu falo de experiência, porque quando eu vou fazer o Enem, veja, a professora fica em casa. Eu me sinto uma estudante, não é nem advogada que vai também, porque são coisas muito diferentes, tá? Tem uma hora que você fala, não, eu preciso escrever. Geralmente isso daí depois de uma meia hora, 40 minutos que você viu o tema da redação, entende? Parece que o texto começa a gritar na nossa mente, entendeu? Parece que ele começa a querer sair pela caneta, porque e é o depoimento dos alunos também. Então, realmente, é um grave erro deixar pro final. Daí ele fala na escola, eu não consigo fazer em uma hora, pronto. Ele já viu que aquele Enem pra ele já acabou. Então, sim, eles têm que fazer bem no começo. Quanto mais difícil é o tema, melhor eles se saem na redação. Tema sobre o qual já escreveram várias vezes, como a questão de invisibilidade. Né? Nós trabalhamos com várias formas de invisibilidade. Então, ele já tinha os repertórios prontos, tudo mais. Agora, um tema mais difícil um pouco, eles apertam. Eles por exemplo, assim. Invisibilidade social relacionada a outros elementos, para eles era fácil. Mas quando falou em registro civil, aí apertou um pouco mais. Aí que realmente é a parte da inteligência emocional. A pessoa colocar as ideias no lugar e falar, espera aí, o que eu sei sobre? E eles sabem muita coisa. Mais do que nós. Tem temas que eu falo, estou meio constrangida em tratar desse tema com vocês. Agora há pouco trabalhei com crescimento populacional. Porque eu sei que vocês sabem mais do que eu, porque vocês têm aula de geografia. Eu há muito tempo não tenho. Eu estudei para elaborar a proposta de redação. Então eles sabem muito, mas nem sempre eles apostam nesse saber, né? Sim. É uma idade, são muito jovens, tudo mais. Jovens. Mas a nossa mensagem tem que ser, vocês são muito jovens, mas vocês sabem muito. Tem as redes sociais, vocês têm acesso. Bora! Primeiro que eu já falei, eu já separei a foto que eu quero que coloque. Já separei a foto, minha filha já sabe qual é, meu esposo não, mas minha filha sabe. Quero que coloque professora Suzana Luz. Não quero colocar meu nome só, Suzana Germogésica Luz. Quero que coloque professora Suzana Luz. E combati o bom combate e guardei a fé. Essa é a frase que eu quero. O meu bom combate é o combate de todo mundo, viu, gente? Não é um combate diferente, não. É o combate de ser boa filha, ser uma boa cidadã, ser uma boa profissional, uma boa esposa. Veja, combater o bom combate não significa que eu fui excelente, significa que eu combati, né? Ser uma boa mãe, ser uma boa colega de profissão, né? Assim, vocês nunca, se alguém um dia chegar em vocês e falar assim, a Suzana falou mal de você, é mentira.
Porque eu não falo e não deixo ninguém. Quando o aluno começa com essa intenção, eu falo alto lá. Na minha sala, ninguém vai falar mal de colega meu. E duvido que tal professor tenha falado isso que você falou. Peraí, deixa eu ligar. Não liga não. Ah, não, mas por quê? Falou ou não falou? Uhum. Falou ou não falou? Não, professora, falou de outro jeito, eu me enganei. Ah, bom, ótimo. Sempre foi assim, nunca deixei. Né? Então, assim, combati o bom combate não significa que a gente foi perfeito, mas significa que a gente fez aquilo que a gente imagina que está dentro da nossa possibilidade. Nós não somos super-heróis, viu?